you guys have been just so wonderful, loving. It's maybe the best vacation of my life, so. Be comfortable. So first I'm going to start off, talk a little bit. I have the body type of a spider monkey. Why are you yelling? All right. So anyways, let me tell you a little bit about how I got started. In the industry, I went to Full Sail. Nesse mercado, eu estudei na Full Sail. Eu me formei ali em computadores e animação de computação. Eu comecei em 2000. Eu comecei a trabalhar com rigging. Logo depois, eu terminei ali na Full Sail. Eu arrumei minhas malas e entrei no meu Honda Accord 88 e fui de Orlando dirigindo. Atravessei os Estados Unidos inteiro até Los Angeles, que são 50 horas de viagem dirigindo. Eu cheguei lá procurando emprego, eu decidi procurar emprego e pronto. Fui pra lá e foi. Assim como a história do Jason Whitmore, eu fracassei, tive uma experiência horrível no começo, talvez foi o pior mês da minha vida. E aí, tava sem emprego, eu decidi voltar, pegar o carro, cruzar os Estados Unidos de novo e tentar entender o que eu ia fazer. No meio do caminho, eu parei num lugar chamado Tulsa, no estado de Oklahoma, e eu entrei em contato com um amigo que tinha um estágio ali numa empresa local de game. Era a única empresa de game no estado inteiro de Oklahoma. E aí eu peguei aquele estágio e falei, bom, eu acho que eu vou trabalhar com ele. Entrei em contato com ele e trabalhei de graça por um mês, na verdade. E aí, logo no começo do Medal of Honor, e aí ele resolveu a E3 estava quase para começar, a E3, que é aquela conferência de videogame nos Estados Unidos, e eles me convidaram para continuar ajudando eles para isso. E nós terminamos o Medal of Honor, algumas coisas aconteceram, e aí eu decidi sair daquela empresa e criar a Infinity Ward. Então nós tínhamos que inventar algo que concorresse com o nosso último produto, que não concorreria com o nosso produto, mas nós tínhamos controle criativo total e foi aí que nós criamos o Call of Duty. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Aqui eu vou começar a falar principalmente sobre pesquisa e aquilo que eu faço. E depois vamos entrar em ensinar um pouquinho sobre animação de personagens na perspectiva de primeira pessoa. Muito bem. Então animação para a perspectiva em primeira pessoa. Bem, o que eu faço eu trabalho com algo chama de View Model. Alguém é fã de primeira pessoa aqui? De tiro em primeira pessoa? Alguém gosta disso aqui? Bem, o que eu fiz foi o Wolfenstein 3D. Não sei se alguém já jogou o Wolfenstein 3D. Bem, eu acho que saiu nos anos 90 e isso realmente chamou meu interesse aí, porque eu falei, nossa, parece que eu tô no jogo agora. Então, bom, vamos entrar para o View Model. O View Model, eu vou mostrar um pouquinho para você da minha ação. Vocês veem aqui nessa imagem, essa é a perspectiva em primeira pessoa do lado direito, e é isso que você vê no jogo, mas o que nós vamos ver agora é o Maya, e daí do lado esquerdo é um ângulo diferente da câmera sobre como eu faço a animação. Então o que eu vou fazer é o seguinte aqui, eu vou mostrar aqui, passar isso para o Maya. Eu não estou acostumado a usar o Maya no Mac, então desculpa se eu cometer uns errinhos aqui. Muito bem. Então vou no modo de perspectiva, Perspective Mode. Aqui só fazer um preview de como ele funciona. Vocês podem ver aqui a rotação é um pouco estranha, porque nós trabalhamos com o Y-beam com o Y para cima. Aqui tem o Z, então talvez eu fique um pouco meio desajeitado, mas aqui é o controle da arma. Vocês veem aqui que eu estou fazendo a manipulação, você vê a mudança ali na tela. E aqui nós temos essa junta aqui, a flechinha verde. Se você joga o Call of Duty e você pega no esquerdo, a arma inteira vem perto do rosto e você faz a mira, né, no lugar. E aí é pra você sempre ter mais precisão. E aí que toda animação ele movimenta todo o modelo pro seu rosto.
Aqui você pode ver os dedos. Cada dedo tem a sua própria junta, como nossas mãos normais. Você vai fazer a animação de cada uma delas separadamente. Tem o ombro, para que você consiga movimentar o ombro, e o ombro vai afetar o ângulo, como você consegue às vezes aparecer o braço ou não na sua vista. Aqui ele está aqui no Maya. Então, deixa eu voltar lá para o PowerPoint. Só para avisá-los, eu não sou designer gráfico, tá? Minhas habilidades em PowerPoint são nojentas. Então, eu peço desculpa pelos slides horríveis, mas vamos em frente, né? Então, aqui o View Model, nos games anteriores, pelo menos no Modern Warfare 3, cada arma tinha de 5.000 a 6.000 polígonos, dependendo da arma. E as texturas eram de 1K, então 1000 por 1000 pixels. E geralmente estava de 2 a 3 semanas para fazer a modelação, a modelagem e a textura. Eu fiz a animação, então eu não faço a modelação, a textura e constrói. Eu basicamente faço elas se movimentarem. Então acho que tem um dia de rigging, colocar todas as juntas na arma para que eu possa fazer a manipulação e fazer tudo que precisa ser feito nela. E aí depois de 2 semanas de animação, mais ou menos, às vezes é mais rápido, às vezes demora um pouco mais, né? Eu não coloquei o áudio, não deve esquecer do pessoal de áudio também, então geralmente eles gastariam alguns dias fazendo todo o som para recarregar a arma, qualquer tipo de contato com a arma, qualquer som necessário. Eles gastariam aí uns dias fazendo isso. Vamos em frente. Muito bem, pesquisa e desenvolvimento, essa é divertida. Bem, então as coisas que eu faço, que nós fazemos ali, para ter basicamente o modelo de vista da melhor maneira possível. Então a gente trabalha bastante, a gente aluga armas num clube de tiro para a gente se acostumar, saber exatamente o que a gente faz com a arma, porque nós não queremos fazer um jogo que parece que um soldado que acabou de sair de treinamento há 2 dias. Não, tem que parecer como um profissional que sabe exatamente o que está fazendo. As réplicas do Airsoft, o que é legal, nós temos autores incríveis aqui com todas as armas falsas. Eu tenho algumas no meu escritório também, só para ter algumas coisas tangíveis, físicas que eu posso tocar, se movimentar, sentir o peso. Isso facilita muito você colocar as mãos em algo e olhar por ângulos diferentes, para você ter realmente uma melhor ideia daquilo que você está fazendo. O GoPro em primeira pessoa, basicamente é uma câmera GoPro em primeira pessoa, ela é pequenininha, você coloca na cabeça, geralmente eu mordo ela para ficar bem aqui na minha boca. Se você coloca aqui na testa, às vezes o vídeo fica muito baixo, então se você coloca aqui na altura da boca, você tem uma visão melhor. E aí nós fazemos ações correndo com ela para lá para cá, filmando e estudando esse vídeo. A gente vê que ideias a gente consegue tirar dali, as poses e qualquer inspiração. E depois, claro, né, o YouTube também. No YouTube você encontra vários profissionais trabalhando com armas. Você pode encontrar várias ideias interessantes e legais. Por exemplo, no Modern Warfare 2 eu fiz o recarregamento do FM Found, que eu acho que é o que a polícia usa aqui, são os rifles mais longos que a polícia tem aqui. Então se você joga o Modern Warfare 2, você pega um magazine, ele puxa, né, o cartucho daqui de trás, joga o outro magazine e substitui o cartucho. Então essa é a ideia que eu peguei de um vídeo no YouTube que eu vi. Então, nossos artistas vão pegar todo tipo de foto em alta resolução, por todos os ângulos, com uma luz suave ao redor, para que você consiga pegar todos os detalhes. E nós usamos isso para construir o modelo e aí também para a textura, para ter a textura a partir do map de especularidade. Então eles precisam de alta resolução para fazer com que ela seja mais realista possível. Mais um pouco dessas imagens. Essa aqui é uma roupa para captação de movimento. Nós não usamos para esses V-Models, mas se você está fazendo ações andando para lá e para cá, você não está desempenhando para a câmera, você está desempenhando para a câmera talvez lá ou lá, mas o modelo de visão, como é primeira pessoa, basicamente você tem que fazer isso com a mão, porque essa parte de captura de movimento não funciona bem quando é primeira pessoa. Então, sem motion capture, sem captura de movimentação para primeira pessoa. Aqui também é a razão pela qual eu não uso o motion capture, não tem nada a ver com primeira pessoa. Esse aqui sou eu antes de ter um
uma dor no pescoço aí por 3 semanas, tava com torcicolo. Bom, se vocês verem o vídeo, você vê que meu pescoço vira aí uns 85 graus pra esse lado, doeu pra caramba. Então, nós usamos profissionais, isso foi bem no comecinho, nós usamos dublês, então, no fim das contas, né, você tem que ganhar um pouco de dinheiro, não tem tanta grana pra gastar, por isso que eu trabalhava no começo assim, mas agora não mais. Então, aqui no teste, fazendo teste de tiro, aqui é uma 80-70, perdão. Eu deveria estar usando óculos de proteção, para que vocês saibam aqui. Aqui é uma equipe tentando, né, fazer uma pose, é um bando de nerd, mas na verdade, nessa foto aqui a gente queria ficar com cara de bravo. Aqui é o antes e depois. Então aqui é a intervenção com Chitec, uma metralhadora de calibre 50. Eu amo essa parte aqui porque eu me sinto um Rambo. É divertido, é bem legal. Aqui é uma M4 com um lançador de granada, M2 ou M3. Nós tivemos a sorte de ter os profissionais trabalhando com nós, eles mostraram muito da tecnologia sendo utilizada hoje no exército. Vocês veem aqui do lado direito, tem esses óculos de visão noturna. E sou eu dirigindo ali em cima, aquele tanque. Não, não sou eu, mentira. Haveria vários acidentes se fosse eu ali. Eu tô falando muito rápido, a tradução tá indo bem? Ótimo, ótimo. Tudo bom? Tudo bem. Seja o que for, que fala em português, né? Bom, mais umas imagens legais aqui. Muito bem, vou passar um videozinho aqui. Que acho que... eu fiquei até as 3 horas mexendo nele. Vamos ver como ficou. Então aqui é para segurança, trava de segurança. Aqui da esquerda para direita, você trava. E quando ele está aqui do lado direito, você vê aqui o vermelho, significa que está pronto para tirar. Então você coloca aqui no modo de segurança, se aperta. E aí você abre aqui fazer o carregamento. Certo? E aí você carrega até o final. Segura aqui e dá um clique nessa travinha aqui. Aí você coloca outro e outro clique. E aí ela vai ser carregada completamente até o tambor estiver cheio, todo carregado. Aí você fecha. Aí você dá a corda aqui para colocar tensão na mola. E aí você tira do modo de segurança e atira. Pô, aí já viu se chega. Não era bala de verdade, então não tem explosão. Entendeu tudo? Pegou tudo? Sim. Vou fazer mais rápido, peraí. Aí eu impacto. Ele quase voa pra trás.
lado suave também em mim. Alright, so any UFC fans? Então, alguém aqui é fã de UFC? Alguém gosta de UFC aqui? MMA? Alguém aqui tá treinando jiu-jitsu? Alguns de vocês? Tá, mão pra baixo agora. Alguém do Gracie barra no jiu-jitsu? Bom, vamos conversar depois. Essa aqui, como pesquisa, nós tivemos algumas ideias. Isso nunca foi usado em nenhum game, mas eu e meu colega de escritório aqui, brincando, se divertindo, zoando um pouco. Então a gente tava fingindo que a gente tava com outro nosso amigo gringo aqui. Eu sou o Anderson Silva e ele é o Sonnen. Então o que ele tem na mão aí, a caneta que ele tem na mão, na verdade é a faca. Então faz de conta que a caneta que ele tem é uma faca, tá bom? Uma faca. O que é aquele triângulo? Bom, eu chamo de girafa guarda, que tem as pernas longas. Alguns de vocês sabem o que é. Bom, nós fizemos várias tomadas só pra zoar. E o que eu gosto de fazer eu gosto de ver tudo e aí encontrar algumas poses. Como animador, você sempre procura por poses fortes, então eu começo a ver o vídeo e fico procurando poses legais. Então aqui é nessa parte da antecipação do golpe, aí na próxima tomada, depois que ele deu a porrada, aí ele segurando o meu braço, aí colocando fazendo o triângulo. É aqui que ele vai daqui a pouco começar a cair no sono. Aí a faca, também conhecida como caneta marcador. E aí ótima pose, lutando, mais luta. Aí vem, tá travado no triângulo e aí vou acabar com ele. Aí ele solta a faca. E aí a transição para a barra de braço, para dar um toque final aqui. Nós decidimos experimentar isso no estúdio de captura de movimentação. Não é primeira pessoa, mas eu vou mostrar para vocês. É divertido eu ver assim. Então essa seria a versão de primeira pessoa e depois tem a versão de terceira pessoa, que é totalmente diferente. É tudo captura de movimentação. Como eu diria anteriormente, eu faria animação à mão. Então eu peço desculpas pela baixa resolução do Maya. Essa aqui é bem estúpida, nunca funcionaria. E as porradas não eram simples, porque eu não queria, na verdade, bater nele. E eu não posso bater em ninguém, eu não sou jiu-jiteiro. E aí, o Anderson Silva ganhou no final do round 5, faltando 2 segundos. Para se concentrar, para você se sentir bem no geral, para fazer melhores animações, você precisa ficar saudável. Então, encontrem algo que vocês curtam e não fiquem só lá sentados trabalhando no computador o tempo todo. Façam exercício, ajuda muito, confiem em mim. Claro que eu não sou como o Jason com aquele bíceps gigantão dele, eu sou magrinho, mas eu preciso voltar a treinar, eu sei. Então aqui, alguma pergunta sobre isso? Eu vou pegar uma ou duas perguntas e depois eu vou para a próxima sessão. Então esse aqui é o Anderson Cooper, meu cachorrinho, eu resolvi colocar ele aqui na apresentação. Alguma pergunta sobre esse tópico aqui? Você parece estar bem animada, aquela garota ali de cabelo vermelho, a ruiva ali, ela pode fazer a pergunta. Tem que ser sobre aquilo que eu acabei de falar, tá bom? Tem que ser esse o assunto. Tem muita gente que There's a lot of people who believe os jogos violentos that violent games. Eu tô nervosa. I'm nervous. Come on. Que os jogos violentos People believe that violent games
create a bad influence over teenagers. What do you think about it? Alright, someone's going to translate that. Quem que vai traduzir para mim, por favor? Aqui, ó! Repeat the question one more time. Você pode repetir a pergunta, por favor? Mais uma vez, repete, por favor. Tem muita gente que A lot of people believe that violent games are a bad influence for teenagers. What do you think about it? This we're taking questions about the Bom, eu falei que eu vou pegar perguntas sobre essa parte da animação, então vamos em frente. Modelo, exatamente, mas a perspectiva é uma maneira porque está no canto da tela e tudo que está mais distante, você pode ver o final da arma ali, da weapon, que começa a aparecer menor. Isso cria quase um triângulo em formato, porque a perspectiva faz isso. As linhas se juntam à distância, ou seja, distante será pequeno e próximo será grande. Então, às vezes, para fazer as coisas ficarem menores e terem uma melhor aparência, a gente tem que ir ao modelo diretamente e fazer, então, algumas partes menores ou maiores de maneira a consertar esse efeito. Então, você lida com o escopo, você pode, então, escalar para trás ou não de maneira que não fique chapado na sua cara, porque no primeiro atirador, no First Person Shooter, você só vê então o cara correndo para lá e para cá, você não quer nada que bloqueie a tela de maneira que você possa ver tudo, e aqui é exatamente o mesmo modelo de uma perspectiva externa, muito pequeno, aqui o Dragon, e deixa eu ver, então se você conseguir ver aqui a posição, exatamente o mesmo modelo que eu fiz, mas o que eu fiz foi posicioná-lo de maneira que ele fique um pouco mais afastado, de maneira que o escopo não tome tanto espaço da sua tela. Você não quer uma coisa que deva ser pequena em aparência e pareça grande, ou seja, o Call of Duty é um jogo realista, então você tem que tomar cuidado com as proporções. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês de um campo de visão e o que ele pode fazer quando você muda os campos de visão. Esse aqui especificamente é um campo de visão de 65, ou seja, na realidade o campo de visão no Call of Duty é esse também. O que a gente está fazendo aqui é um mapa de teste onde depois e eu exporto as minhas animações, eu faço o upload desse mapa e basicamente eu junto as minhas animações. Nós temos ranges diferentes, tolerâncias diferentes de 250 metros ou de 25 mil metros, etc, etc. Então basicamente é como eu faço o teste. Você pode ver como que 65 de campo de visão tem esse aspecto, vocês podem ver como é. E isso aqui eu acredito que seja de 55 graus de campo de visão. Perdão, esse aqui peraí, deixa eu ver, vamos lá, vamos voltar. Eu estava de trás para frente. Esse é 65, esse é 55 e esse é 45. Então a gente tem uma longa arma aqui. Ela é grande, mais ou menos assim, mas quando a gente tem então um campo de visão mais estreito, estica e parece que é uma espécie de uma metralhadorazinha com escopo. Você não quer esse efeito, então aqui você tem a visão real. Agora, temos um ogro aqui. A água do grupo 7 é gostosa. Bem, vamos lá. O Staging the Animation. Temos aqui basicamente onde você tenta ter uma ideia sobre bem o que eu vou de fato fazer para essa animação recarregada, reload. Onde é que vai ficar o revólver, a arma vai ficar aqui, vai ficar para lá, vai mudar de mão, não vai. É assim que você acha essas poses chaves da animação e faz as poses finais, chave, e cria uma boa aparência. Quando você está escolhendo essas poses chaves, você quer mostrar a arma. Se você tiver uma arma, vamos dizer, de um artista que fez a modelagem da textura, você fizer essa animação, mas não puder ver nenhum dos detalhes das partes empolgantes, você vai dizer, olha só, cara, por que você está fazendo isso? Conserta, porque você quer mostrar a arma. Agora,
Então a posição, como nós cobrimos, vai influenciar o tamanho, as proporções, e é por isso que é muito importante. Use uma perspectiva a seu favor, que é o que acabamos de falar. Você vai usar essa perspectiva para, então, vender o tamanho da arma ou enfatizá-lo. E uma coisa muito chave também é quando você está fazendo essas animações, especialmente quando você está fazendo o reload, quando você está jogando de volta, você está lá em frente à tela, você não quer que isso bloqueie. Você pode bloquear por alguns frames, mas o jogador quer simplesmente voltar a atirar outra vez. Então, não bloqueie a área que ele está olhando por muito tempo. Então, aqui é um exemplo das proporções, da mudança do tamanho. Quando a gente olha aqui na arma, aqui é o A14 EBR, que é uma arma poderosa. Nós temos aqui o maior window aqui. E isso é o que acontece quando você coloca para a esquerda o rifle. E aí, de repente, ele parece mais comprido, às vezes até comprido demais. Se você empurra para a esquerda, você não consegue muito ver a lateral, então ele fica um pouco mais compridão. E, aliás, isso aqui é um modelo sem textura, que fica mais bonito no jogo. Isso aqui é basicamente uma coisa bem basicona para vocês verem só as poses e a animação. E aí você coloca ele um pouco para cima e ele começa a parecer muito grande. Você abaixa e ele parece pequeno. Então a gente, quando está trabalhando com MP5 e ela é pequena e parece muito grande, talvez eu abaixe de maneira que ela continue assim, parecendo menor ainda. Vamos lá agora. Perguntas sobre perspectiva, sobre campo de visão, sobre bloquear as animações. Tem o cara que tem com o outro cara ali do lado. É esse aí mesmo. Ok. É, de camisa preta. Tem várias camisas pretas, mas... Tá chegando. Boa noite. Qual é o tipo de... Good evening. What is the challenge that you had to put together Call of Duty, and what was the perspective that you had to capture the images? If it was all made in Maya, if you used any other program, any other software that is a secret of yours, or any characteristic that only you know about? Algo específico, eu gostaria de conseguir lembrar de uma coisa de imediato. Honestamente, eu não consigo me lembrar de nada muito específico agora, mas eu acho que os scopes podem ser um problema. Eles sempre podem bloquear a sua visão, então isso é uma coisa que você tem que escalonar bem no modelo, seja ele para ficar mais curto ou quão alto ou baixo ele é. Isso pode causar muito problema. Então, muito frequentemente, o modelo que a gente usa no jogo, ele é uma mudança, uma versão um pouquinho mudada da peça real, porque às vezes a peça real não é tão bonita exatamente. Tem algumas armas lá fora que não fazem uma imagem bonita. Então, eu vou agora pegar uma pergunta daquele cara ali com o suéter vermelho, de óculos. I'm Renan from Madureira. I would like to ask you about perspective. When a player uses two monitors, because I've seen many players using two monitors, if that applies as well, if the same rule applies. I would like to know there are some players who use two monitors. I would like to know if the rule of perspective applies the same way when you're having only one monitor. É uma pergunta ótima. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vocês são animados. Olha, eu uso monitores, 2 monitores. Vocês adoram isso, né? Na realidade, o que você vê aqui, você pode ver que à medida que eu mudo as coisas, você começa a ver que as coisas cortam. Tá vendo aqui esse quadradinho verde? Isso me diz basicamente
onde eu quero estar. Então eu faço aqui uma linha, eu traço uma linha, isso é 16:9 de televisão na tela, e essa visão aqui, normalmente eu vou ver no meu segundo monitor, que vai preencher mais ou menos 80% do meu segundo monitor, onde eu vou ter então as minhas ferramentas, onde eu vou colocando e arrastando tudo. Aqui na minha esquerda talvez eu possa ter uma perspectiva de terceira pessoa da arma com a qual eu estou trabalhando, mas o segundo monitor na realidade não muda muito a perspectiva, é só mais o escalonamento, o tamanho da janela. Então é bom ter, eu gosto de ter isso de maneira que eu tenha então um portal de resolução e nenhuma máscara, ou seja, você pode ver tudo. Aqui a esfera, esse círculo, na realidade está aqui de maneira que você possa ver o movimento da câmera, porque nós animamos a cabeça também, então dá a sensação de que a sua cabeça está movimentando também, e você vai ver quando eu passar a animação mais tarde aqui. Então, sejam pacientes, eu vou então para a segunda sessão agora. Ok, meu cachorro aqui no meu laptop. Vamos lá então. Quem aqui agora está estudando animação de personagens? Tem uns animadores por aí, nós precisamos mais. Eu acho que vocês vão conseguir chegar lá uma hora, bolas. Então vocês talvez já tenham ouvido sobre os princípios da animação, e esses são os princípios básicos que nós temos usado desde o início da animação e foram desenvolvidos por muitos dos animadores mais antigos da Disney. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses princípios e dizer como que você pode aplicá-los para jogos de primeiro atirador. Há maneiras diferentes de aplicar essas técnicas. Então, deixa eu ver aqui. Jogos de tiro em primeira pessoa, eu quero dizer. Bem, deixa eu aqui então falar sobre esses princípios. Eu fui para Fonseca, na realidade, ambos esses livros nós recebemos. A Ilusão da Vida, de Frank Thomas e Ollie Jensen, que foram dois animadores da Disney que trabalharam com Tarzan. Eu adoro as animações antigas da Disney. Enfim, aqui originalmente foi feito para animação de 2D, mas todos os princípios permaneceram. Eu acho que todos os princípios básicos foram levados para o 3D. E aqui um outro livro que eu tenho, que é esse aqui, é um livro mais novo. Vocês conhecem esse livro? Alguém aqui tem? Eu vi uns barulhos, acho que alguém tem. Bem, enfim, o Kit de Sobrevivência dos Animadores, pelo Richard Williams. E esse aqui é um pouquinho mais novo, então talvez vocês achem algo que possa aplicar um pouquinho mais para 3D, mas eu aconselharia vocês a comprarem. Eu não sei se é vendido no Brasil, talvez tenha que pedir encomendar dos Estados Unidos, pode ser um pouco caro, mas se você tiver chance de tê-lo, é como a Bíblia do animador. Bem, antecipação. Primeiro, antecipação é o que acontece antes da ação. Por exemplo, se eu vou dar um pulo, você pode ver esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, eu não sei porque ele está naquela posição meio engraçada, mas enfim. Se eu tentar pular, eu não posso simplesmente pular, eu não posso ir direto, eu tenho que dobrar minhas pernas. Se eu simplesmente fizer o que eu estou fazendo aqui agora, fica meio idiota. Aí não funciona. Agora, aqui é um pouquinho mais igual um desenho, mas se eu quiser pular, eu vou ter que preparar a minha força e vou ter então que dar um pulo. Eu não vou fazer simplesmente um pulo de qualquer jeito, eu vou dar um pulo realista. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando você está atacando. O que é isso aqui? É uma lança? Eu não sei se eu vou fazer simplesmente um movimento normal. Eu vou chegar para trás e vou botar o máximo de força possível e vou atacar. Então a antecipação é importante porque às vezes é pequena, às vezes é muito importante, mas de um modo geral, quanto mais antecipação, mais força existe por trás. Se eu vou dar um soco em alguém, se eu vou dar um ataque, uma entrada, assim, isso não vai te derrubar. Mas se eu tiver, por exemplo, uma direita, um golpe que vá, por exemplo, ter mais força, um gancho, talvez vai ter um movimento e mais energia por trás disso do que um movimento não antecipado que seja rápido e simplesmente uma entrada rápida. Bem, o follow-through, o acompanhamento e ações que se sobrepõem, o overlap, ou seja, a antecipação, nós vimos isso, já cobri esse assunto, ou seja, o exemplo da pessoa que vai levantar os braços assim, por exemplo, e ele vai pegar então uma borboleta. Então essa ação que se sobrepõe, sobreposta, e o follow-through, o acompanhamento,
subsequente, se eu estou andando, por exemplo, observando o meu braço aqui, o meu braço continua a balançar, correto? Eu ando e ele continua seguindo esse movimento, e você pode ver então o meu cotovelo, que vai dobrar um pouquinho quando eu ando, mas isso é uma ação que se sobrepõe, uma ação que ocorre após da ação principal. Você pode já ter visto isso em jogos de tiro em primeira pessoa. Então você tem lá uma arma e você tem aqui uma tira pendurada. Se você se mexe, o que vai acontecer com essa tira? Ela vai se arrastar, essa alça vai se arrastar da arma também. Bem, então, slow in and slow out, entrada e saída lenta. Isso é usado basicamente para provavelmente 80% das ações, depende do que você está fazendo. Quando a gente mexe, quando as coisas são naturais, orgânicas, as pessoas que estão vivas, quando elas se mexem, a gente não simplesmente, nós não somos robôs que andamos e aí paramos e para de repente, você fica parado como uma parede. Se você for um robô, isso pode acontecer, mas eu não estou animando robôs, talvez vocês animem robôs, eu não sei, mas eu não faço. Então é importante você ter uma parada lenta e um reinício lento. Então vou mostrar um exemplo aqui, um gráfico. Vamos lá, Maia. Muito bem, animação aqui, eu estou aqui ligando os meus controles, então eu pego aqui o meu controle de arma e deixa eu ver aqui onde é que eu coloco a tela cheia aqui no Metal. Ok, tá vendo aqui essas curvas bacanas? Então os editores gráficos e provavelmente os animadores também tem isso aqui como seus melhores amigos. Nós temos aqui, então dependendo do software que você usa, você pode ter direções diferentes, mas por exemplo aqui nesse caso o X é para a esquerda ou para a direita e Y é para tal diferença e o Z é para cima, mas é sempre assim que funciona com o teclado. Se você observar aqui essa curva, quando você faz um zoom, você repara como que, tá vendo os números aqui? São basicamente os valores, ou seja, o quão distante, por exemplo, se x é 4, ou seja, aqui se x é 4 ou 3, e dependendo do número você vai ter uma posição aqui ou ali. E aí você vê na curva como isso não simplesmente despenca, ela vai suavemente entrando em decréscimo. Aqui tem a curva, e ela está subindo super rápido, subindo bem rápido, aí ela chega aqui, ela diminui um pouco a velocidade e cai devagarzinho até esse ponto aqui. Então, haverá vezes onde que você não vai ter esse tipo de movimentação. Há momentos em que, digamos que eu estou segurando alguma coisa, eu bato nele, não tapa. Ele para, ele bate e aí devagar ele começa e aí vai rápido. É assim. Então, a ação agressiva geralmente não tem tanto o slow in e slow out. Ela vai ser mais agressiva, mais violenta, com mais impacto. Então, o slow in e slow out, na verdade, faz isso mais orgânico, mais suave, né? Minha mão, por exemplo, se eu pego essa água aqui, eu coloco na boca, eu vou diminuir a velocidade, não vou jogar na minha cara, né? Eu vou devagarzinho e aí tenho inventando a desculpa aqui para beber água, né? Então vamos para, voltando para o PowerPoint. Arcos. Tudo natural se movimenta com arcos legais e naturais, bem tranquilos aqui. Vocês veem, essa é uma animação 2D, mas vocês podem ver as linhas aqui, são suaves. Quando eu estou caminhando, o meu braço não é assim, né? Não fica pulando. Seria estúpido, porque eu faria algo assim. Ninguém caminha assim. Agora, como eu disse anteriormente, com o slow in, slow out, que seria algo mais robótico, talvez não tenha isso. Um movimento mais robótico, ele é mais mecânico. Então, os seus arcos não são necessariamente mais devagar, mas eu posso garantir a vocês que se vocês ver algum filme da Pixar ou dar um pause no DVD, vá um frame by frame, quadro por quadro, vocês podem desenhar os pontinhos na tela e vocês vão ver que se vocês rastrearem qualquer movimento natural, ele vai fazer um arco bem suave. Sempre há exceções, mas no geral isso é verdade. Para a mesma coisa para a trajetória, também em movimento de arco, a energia vai afetar a trajetória, nesse caso aqui da bola, mas pode ser qualquer coisa.
Então agora nós temos a ação secundária. Bom, as ações secundárias basicamente são ações que apoiam a ação principal. Então se você olha aqui esse esquilo, eu já ouvi falar que vocês não têm esquilo aqui no Brasil, né? Não tem esquilo aqui. Bom, nós não temos macacos lá, então eu fico super animado com macaco e os meus amigos brasileiros adoram esquilo. Mas tudo bem, eu acho que esquilo é um bicho chato, mas tudo bem. A questão é a seguinte, eu sou um pouco distraído aqui, tenho um déficit de atenção, mas o rabo dele, do esquilo, ele está apoiando a ação principal do esquilo. Conforme ele pula, você vê que o rabo se movimenta de outra forma. Então, quando chega aqui, depois que ele aterriza, não é? Então, basicamente, ele apoia a ação. Então, ações secundárias que geralmente são ações que se sobrepõem. E outro exemplo também, aqui na perspectiva de primeira pessoa, seria também uma alça, por exemplo, pois a alça ela se movimenta pendurada assim na arma, então não é o destaque da animação, é algo que adiciona vida para ela. Então a ação secundária, ela dá aquele toque final, aquela coisinha que deixa o negócio um pouquinho melhor. E aí nós temos o exagero. O exagero é bem mais óbvio em animações de cartoon, claro. Vocês podem ver aqui, nós temos... bom, ele fala, eu não vou conseguir fazer isso, mas vocês imaginam, né? Eu quebraria meu pescoço se eu tentasse fazer isso. É claro que você não vai fazer isso num jogo realista. Então o exagero é utilizado em games e filmes, mas é mais como um exagero sutil, é aquele pouquinho a mais que te ajuda a vender a ação, né? Aquele extra que, né, quando eu abro minha mão assim, eu não vou conseguir movimentar os meus dedos. Algumas pessoas conseguem movimentar os dedos assim, eu não consigo fazer esse movimento dos dedos dessa forma. Mas talvez eu vá um pouquinho mais além, só para mostrar, né, mostrar a mão que realmente está pronta aí para fazer alguma coisa. Então, o exagero vocês devem usar mais para coisas realísticas no Call of Duty, talvez não, mas você tem que diminuir um pouco o tom dela. Um problema que nós temos quando recebemos os demo reels, principalmente pessoas que acabaram de sair da facu e eles querem trabalhar na Infinity Ward, e geralmente nós recebemos os demos com coisas assim, oi, como vai você? Não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, então é bom para um filme da Pixar, mas para realismo não mostra se você vai conseguir fazer uma animação realista ou não. Então lembre-se, na hora de exagerar as poses, na hora de exagerar as ações, diminua um pouco o tom. Se você fizer demais, ele vai ficar muito com cara de desenho, de cartoon. Muito bem, vamos lá. Então, poses interessantes. Então você bloqueia, você começa a animação, você encontra aquelas poses bem legais, você começa aqui, e aqui em cima também é uma pose forte, aqui você está aqui segurando o magazine, jogando, etc. Então, por exemplo, os meus dedos, as minhas mãos aqui, eu vou animado aqui, o ombro, o cotovelo. Pense nos dedos se você estivesse animando a mão em primeira pessoa. Os dedos são como se fossem pequenos atores aqui. Se eu fizer uma pose assim, bem com a mão aberta, não é tão interessante se eu virar um pouquinho os dedos, né, inclinar. Isso é mais interessante do que uma mão com a palma aberta. Então, você vai encontrar poses interessantes, que são interessantes e ainda tem um visual bastante realista. Ações exclusivas, inéditas e interessantes. Bom, eu gosto de pensar em algo e eu penso, o que é inédito nessa arma? Algo que ela tem, mas que as outras armas não têm. Então, se tiver algo ali, eu gosto de enfatizar aquilo, aquela característica. Eu gosto de me concentrar naquilo para que eu possa fazer com que isso seja super inédito. Então, encontrem algo diferente em todas as animações que vocês fizerem, algo que realmente faz uma diferença. O timing, bom. O timing é basicamente quanto tempo demora para ir do tempo A ao tempo B, né? O tempo que demora. Então, esse timing tem que fazer o slow in e o slow out. Como que você vai da tomada 1 para tomada 2, ou se é da tomada 1 para tomada 5, do frame 1 para o frame 5, então o timing vai afetar, o peso vai afetar tudo, vai afetar quanta energia algo tem. E se você
tem um timing bem certinho, bem marcado, isso vai ser chato. Você precisa quebrar, né? Fazer alguma coisa mais desigual, em vez de fazer uma coisa super igualzinha, assim, ou pose. Você não tá fazendo música, você não é DJ. Realismo. Isso também tem a ver com o meu trabalho. Quando eu trabalhei ali no campo de tiro, eu queria que fosse algo real. Eu queria como se fosse realmente o soldado que você está fazendo e que sabe o que está fazendo. Então é importante fazer pesquisa, é importante ter aquele visual, né, seguro, aquele cara que estava realmente na guerra. Então tem a ver com o personagem que você está jogando, que ele sabe o que ele está fazendo. Eu tenho alguns amigos, alguns com quem eu trabalho, e se eu tenho uma pergunta, às vezes eles têm um histórico militar aí, então eu ligo para eles e falo, será que alguém na Marinha faria isso? Será que alguém no Exército faz aquilo? Eles me falam, talvez, às vezes, mas geralmente não. E aí eles me ajudam a decidir quais são as ações e exatamente o que eu quero fazer com elas. Muito bem, então agora nós vamos para animações que eu fiz para outras pessoas, não faço apenas as minhas animações, então vamos para o Maya. Muito bem, vamos aqui para o View. Vamos lá, vai dar certo. O Maya travou aqui? Ah não, deixa eu minimizar aqui. Então vamos desligar Curves. Então eu vou dar um play aqui nessa animação, mas ele está na frame rate errada. Deixa eu acertar a minha frame rate. Cadê? Geralmente eu não mexo na minha frame rate. Se eu não encontro, eu vou em frente de qualquer forma e vocês vão saber que ela está rápido demais. Vocês vão perceber isso. Onde que é o frame rate? Parece que tá setado de outro jeito aqui. Bom, a configuração está diferente, eu não vou trocar isso não. Vamos lá. Então eu vou dar um play. Obviamente está rápido demais. Do tempo. Bom, vamos ver mais um desses aqui. Então vamos ver o... Então essa animação não foi feita por mim, mas eu gosto muito dela, então eu quero exibir-a. Então, ó, essa aqui também vai um pouquinho mais rápido do que deveria, mas não está tão ruim assim. Então a antecipação, mesma coisa. Você vê aqui 1, 2, 3, 4 e ela cai um pouco. É a última arma que era uma FMAS. Talvez a Type 95 são armas parecidas, mas aquela tinha apenas 3 frames, essa tem 4 frames de antecipação. Porque uma K-47 é uma arma razoavelmente pesada, mas não super pesada, mas mais pesada que a última. Então... Então você vê aqui essa ação. Ele segurou. Ele está tentando tirar o mais rápido possível enquanto ele segura. Então os músculos estão puxando a arma para esse lado. De alguma forma eu vou desligar esse monitor daqui a pouco. Bom, então ele está puxando o magazine para esse lado. Então assim que ele solta, ele aperta o botão para soltar o magazine, você vê que a arma vai um pouco para o outro lado, porque ele está puxando um para o outro, né? Separando esse movimento aqui. Então mostra que ele realmente está tentando tirar o magazine dali. E aí você vê que é sutil, mas ele vai um pouco para o direito, lado direito da tela. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui, uma pose legal. Dá pra ver a parte lateral da arma, dá pra ver todos os detalhes. Você não consegue ver aqui porque eu tô rodando no modo regular aqui, mas isso vai permitir que você veja os detalhes da lateral da arma que não são vistas quando tá aqui embaixo nessa posição. Então vamos ver aqui por volta do frame 50. Como eu disse antes, conforme a forma que ele pega o magazine é totalmente diferente.
E aqui algo interessante, é um daqueles detalhes realistas que você pode adicionar para fazer as coisas mais interessantes. O Magazine, quando ele entra aqui, por um ângulo, né? Não é retinho, ele entra num certo ângulo. Porque no AK-47, nesse Magazine, tem um clipezinho e você tem que encaixar ali e depois colocar, e é impossível colocar reto. Então, são esses detalhes realistas que eu mencionei anteriormente, que se você se concentrar nele vai fazer algo mais inédito. É pequeno, é algo pequeno, mas realmente vende bem a ideia da animação. E aí aqui... Vocês veem aqui, ele está pegando a mão direita, tirando a mão direita, e aí troca para segurar na mão esquerda, e você vê que é bem sutil, mas você vê que quando ele... a velocidade muda, porque agora ele está apoiando o peso da arma. Então ele vai fazer contato, e quando ele não está em contato, isso vai afetar como a arma reage. Aqui, uma pose forte, essa aqui. Né, mostra bastante força, puxa para trás. Algo importante aqui é legal que as pessoas vejam as ações, vejam as poses. Então você bloqueia as poses, essas poses geralmente você segura elas. Então você vê aqui, ele vem até atrás e aí ele segura um pouco por alguns frames para você ver. Então você segura ali e aí quando ele solta, e aí o negócio volta pra frente aqui, é rapidinho, é um frame só, ó, pum. E aí quando você faz o contraste, segurando aquela pose com uma ação mais rápida, isso ajuda a fazer com que a ação fique mais agressiva, mais forte. E vem aqui, esse aqui é esse círculo aqui, eu coloquei ele na cena para que eu conseguisse ver como eu animei a cabeça. Então você segura a câmera e estabelece alguns keys com a cabeça para que seja orgânico. Você não está com um negócio aqui no pescoço, segurando seu pescoço. Você tem juntas aqui no pescoço, então use-as. Então para vocês, jogadores de Call of Duty, vocês podem ver, deixa eu subir aqui um pouquinho. Você tem os anexos diferentes que você pode trocar. Eu sei que alguém ganhou um Xbox 360, certo? Quem que é um Camaro 0 km? Quem que é um Camaro? Novinho. Camaro é o mesmo que camiseta em português, não é não? Bom, tem umas coisas divertidas aqui, tem umas camisetas. Desculpa, eu não vou dar um carro novo pra vocês, mas eu tenho camiseta. Bem, bom, eu não sei, eu tava pensando em decidir qual dessas aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Ok, vamos lá. Quem Call of Duty Modern Warfare MW3 tem o maior bigode? Alguém lá no fundo parece saber, lá, aquele menino lá. O maior bigode. Aquele cara aqui na camiseta branca, ele parece estar muito empolgado. Você não vai conseguir nada não. O russo? Não, esse cara aqui agora, vamos lá. Esse aqui. Correto. Eu acho... Let me see, just tell me your favorite character in Modern Warfare. Anyone? And it can't be Captain Price, this guy with it. Oh, you already have my shirt. Que não, você já tem a camiseta. Não, lá atrás e aqui em cima da cadeira com um jeans que tá lá com uma camiseta do Cid. Então vamos lá, qual é o seu personagem favorito? Alguém pode ir lá levar o microfone? Se alguém já tiver a resposta, não funciona assim, não dá cola.
Tá sem áudio. Não tá funcionando? Não, eu vou achar um outro jeito então. Esse cara aqui, vamos lá. A última. Vamos lá. Bem, vamos lá. Primeiramente, fiquem quietos um pouquinho. Isso aqui é assinado pelo grupo de animação. E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou perguntar alguma coisa totalmente não relacionada. Não vou fazer isso não. Cadê os animadores criativos aqui? Vamos lá, pera lá. Ali, bem ali. O garoto ali. É, o menino. Bem, acho que agora então a gente deve ter mais outra sessão de perguntas e respostas. Eu devia ter deixado isso pro final, na verdade. So now we are going to have a Q&A session, of course. Whoever has questions to pose in the audience, it's the same way we've been doing. So a mic will get to you and then you will ask the question. We will have time for only a few questions, so take advantage of the chance of asking a question for a chance and having a great answer. Okay, let's start. Tá vendo esse cara ali, ó? Todo mundo sente, por favor, sentem-se, por favor. Se vocês não estiverem sentados, eu não vou escolher você, só vou escolher as pessoas que estiverem sentadas. Tá vendo aquele cara ali que tá com o polegar levantado? Ele tem uma pergunta. Alright, the first question for Chance. Hello, Chance. My name is Rob Formeisser. I take game art at Full Sail online. And I'm interested in your opinion about the gaming market. We see today there's kind of a crisis going on. We see lots of studios getting shut down by large publishers sometimes. Vamos ver que o problema cresce. Quando eu pergunto aos meus colegas do Full Sail, quando eu pergunto a eles qual é o emprego do sonho deles, eles falam que era em Prevision, EA, e eu sempre penso em ter a minha própria empresa, porque eu vejo um futuro mais brilhante. Eu acho que você pode ter mais liberdade criativa. Não que eu não quisesse trabalhar para uma empresa grande ou para um grande estúdio, mas eu acho que você pode se expressar melhor quando você tem essa liberdade. Estamos aqui no Brasil e as coisas são diferentes. Eu vejo que várias pessoas aqui são muito apaixonadas pelos games e são apaixonadas por fazê-los. Eu não sei qual a opinião delas sobre o trabalho, mas eu gostaria de saber a sua opinião em relação a onde o mercado vai, qual a perspectiva para os jogos ou para trabalhar em grandes estúdios. Bem, os games versus os triple games. Olha, acho que o que a gente está vendo agora é o seguinte. Nós temos aqui a questão da economia, dos business por trás das cenas, no backstage. E quando a gente toma riscos grandes, se alguém está colocando milhões e milhões de dólares dentro de um jogo, se muda completamente do ponto de vista do publisher, do business, vai ficar com um pouquinho de medo, porque eles sabem a receita que já funciona.
E é por isso que, obviamente, a gente vê muita inovação com os jogos que ainda não são um grande sucesso, porque eles têm menos a perder. Agora, é claro que alguns trabalhos serão perdidos, mas outros empregos surgem. Então, também aqueles que desenvolvem tecnologias novas são aquelas pessoas que abrem os portões para o futuro e são pessoas que têm mais liberdade. O quanto mais famoso você fica, mais difícil é de você ter liberdade, porque tem tantas pessoas envolvidas, tantas pessoas para tomar decisões, algumas delas que envolvem dinheiro. Então, é claro, a gente vê coisas, ideias sensacionais saindo de quaisquer jogos. Agora, o que vocês provavelmente vão ver é que muitos dos AAAs, dos jogos maiores, talvez vocês achem esses jogos achando maneiras de incorporar essas tecnologias novas, porque os jogos compartilham as informações, não é uma questão de roubar uma ideia, é uma questão de você entender que as coisas evoluem, e antigamente você tinha que usar só gráficos, e depois a gente viu o Shield, e eu acho que a gente já vai fazer então uma segunda fase de regeneração. Quando isso surgiu, eu achei que era uma loucura. Então, assim, as mecânicas, boas mecânicas saíram do AAA Games. Então, esses mechanics estão vindo de Triple Games e podem vir de outros jogos também. Então, eu acho que nós temos mais uma pergunta, uma ou duas, talvez só. Perguntas? Vamos escolher uma garota aqui. Logo ali. É a única garota que eu tô apontando. You're holding an iPad, right? You're the one, right? É, a garota ali, logo ali. Well, you said you had many, a lot. Com armas, né, pra fazer o jogo. Eu queria saber se teve alguma cena que, no caso, quando você jogou pela primeira vez, você falou assim, caraca, aquela cena ali realmente foi o mais próximo possível do que eu vivi ali. Scene in Call of Duty or scene in any... Uma cena do Call of Duty ou qualquer jogo? In what game you would like to know? Call of Duty or any game? No Call of Duty, meu Deus, tantas cenas. Não sei, eu acho que o Modern Warfare, o que é chamado Call of Duty 4, que a gente está no navio e quando ele está afundando, e de repente tem uma explosão enorme e você cai no chão. Aquilo é totalmente inesperado. É uma cena para mim que, particularmente, eu acho que é muito empolgante. Na realidade, o cara que foi jogado pela explosão foi aquela animação, foi a animação que você viu, onde o cara passou por cima de mim e me derrubou. E experiência com armas verdadeiras, talvez 3, 4 vezes ao ano eu vou pro Fire Range e aí pratico com amigos em viagens de trabalho, passado militar, mas eu tenho experiência de botar a mão na massa, então eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. Lembro disso, na realidade eu não fiz essa animação especificamente, eu não tive nenhuma experiência. Na verdade, quando eu estava mostrando o jogo, e claro que você não quer machucar um cachorrinho, ele pulou em mim e acidentalmente clicou o botão errado, e aí ele morreu em frente a um monte de jornalistas, e eu fiquei num momento bastante chato, porque estava na Alemanha e era um pastor alemão. Então, tentando animar isso, olha, eu posso dizer a você que eu amo o cachorro, e o meu cachorro, o Anderson Pooper, que eu já mostrei aqui. Eu acho que acabamos, então, com a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Eu adorei. Review Chance Glasgow.